Então vamos agora ver como é que funcionaria o ajuste por regressão. Eu tirei esse exemplo aqui do manual do Stata, que eu achei ele extremamente didático. Então vamos tentar entender essa figura, que na verdade é um diagrama de dispersão. Só que aqui esse diagrama de dispersão contém 3 variáveis. Então vamos entender isso aqui de uma forma interessante, né? No eixo X a gente tem a idade materna e no eixo Y a gente tem o baixo peso. Aliás, o peso ao nascer, desculpem. Então, aqui é plotado a localização de cada indivíduo em relação à idade da sua mãe, ao peso de nascimento e também ao fato de ser fumante ou não fumante. Então, os fumantes estão representados em azul e os não fumantes estão representados em verde. Então, o que a gente poderia concluir aqui? A nossa pergunta é se o fumo durante a gravidez, ele está associado, na verdade, ele causa um menor peso de nascimento. Então, essa é a nossa hipótese do nosso estudo. Então, é exatamente isso que a gente quer saber, né? Então, o que nós estamos vendo aqui nesse diagrama de dispersão, né? Nós estamos vendo, por exemplo, que o conjunto de mães fumantes, né, eles estão montando aqui uma nuvem que está em valores menores do peso do que o conjunto de mães não fumantes, que está montando uma nuvem com maiores pesos, aqui em cima, na parte de cima do gráfico, né? Então, aparentemente, né, a gente olhando nesse diagrama, parece que essa coisa realmente, essa hipótese faz sentido. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui é que as mães mais velhas, elas fumam mais. Mas vocês podem perceber uma quase ausência, aqui na verdade não é quase não, uma ausência de mães mais velhas que não fumam. Então aqui tem um buraco aqui, ó. Certo? Percebam isso? Então todas as mães mais velhas, aqui no eixo X não estão representados os valores, né? Porque aqui é uma questão hipotética. Mas vejam, nas maiores idades maternas, eu só tenho fumante. Eu não tenho nenhum não fumante aqui, ó. Nenhuma não fumante, né? Porque são mulheres. E da mesma maneira, no grupo de não fumantes, né? Então todas as mulheres jovens, elas todas não fumam. Eu não tenho praticamente fumantes aqui no grupo de mulheres jovens, percebam? Então esse é um exemplo hipotético, né? Porque no mundo real seria muito difícil a gente não ter uma mãe mais velha que não fume ou ter uma mãe jovem que fumasse. Então isso não é muito plausível, mas esse exemplo é muito didático. E o que a gente está vendo também? Que, então, está faltando um pedaço aqui, está faltando um pedaço aqui. Então vamos voltar à abordagem contrafatual. Então, lembra da abordagem contrafatual? Então, o que a gente teria que fazer aqui? Se a gente quiser estudar um efeito causal, a gente teria que pegar a mãe, né? Então, numa vida ela fumava e na outra vida ela não fumava. Então, eu teria um contraste contrafatual no mesmo indivíduo. Então, eu não posso fazer isso, né? Eu não tenho o poder de voltar no tempo ou de mandar as pessoas para universos paralelos. Então, não tenho como fazer isso. E aqui não interessa, não tem como a gente fazer o quadrado latino, porque o fumo deixa rastro, deixa cicatriz. Eu não tenho como, olha, porque a gravidez ela está acontecendo, então não tenho como evanescer uma gravidez, né? Não tem possibilidade. Então, aqui o desenho quadrado latino ele é impossível. Então, no mundo real, não tenho como fazer um estudo com abordagem contrafatual. Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria de mulheres, né? Então, eu teria que contrastar pessoas muito parecidas entre si, ou seja, eu teria que pegar uma medida de associação, teria que comparar grupos. Então, o que eu precisaria comparar aqui? Eu precisaria comparar uma mãe fumante,
certo? Mais velha, com uma mãe não fumante mais velha. Assumindo que a única diferença entre as mães fumantes e as não fumantes seja a idade. Qual é o problema? Eu não tenho mães mais velhas, não fumantes, para fazer o contraste contrafatual. Da mesma maneira, eu precisaria, né, para comparar mães não fumantes mais novas, eu precisaria ter mães fumantes mais novas, para fazer esse contraste contrafatual. E eu não tenho mães fumantes mais jovens. E aí, como é que eu vou fazer? Percebam a nossa dificuldade? Então, o que normalmente a gente faz? A gente faz um ajuste no modelo de regressão. E aí a gente vai fazer uma estimativa. Né? Tentando aí reequilibrar esses grupos usando o procedimento de regressão. Bem, se os pressupostos se aplicarem, né, então quais são os pressupostos do modelo de regressão? Né? As relações todas são lineares, eu não tenho interações entre as variáveis, aí eu, bem ou mal, eu daria conta do recado. Agora, e se houver interação entre as variáveis? O modelo de regressão convencional, ele não dará conta do recado. Né? E aqui é bem provável que exista interação entre idade e fumo. A gente está vendo pelo resultado. Né? Então, parece que a idade, ela modifica, né? Pode ser que a idade modifique o efeito do fumo no peso de nascimento. Né? Então, isso é plausível de ocorrer, então a gente teria que testar isso. Né? Então, vamos começar com o DAG. A idade materna é um confundidor? Claro, aqui eu estou usando uma mistura do conceito de confundimento tradicional, que a gente já viu que não funciona na maioria das vezes, aliás, em algumas vezes. E estou assumindo confundimento por uma única variável, que obviamente é uma situação irreal, mas para efeitos didáticos ela funcionaria aqui no nosso esquema. Então, olha só, a idade materna interfere no peso de nascimento? Então, a gente está vendo aqui que as mães mais jovens, elas tendem a ter um peso de nascimento mais elevado do que as mães mais velhas. E, por outro lado, o fumo materno, a idade materna interfere no fumo. Também nós estamos vendo isso. Então, existe uma tendência das mães mais velhas fumarem mais. Então, a gente pode assumir, né, que esse DAG, ele representa, né, essa nossa realidade simplificada. E aí existe um caminho aberto pela porta de trás, que vai do fumo, idade materna, peso ao nascer, que precisa ser fechado. Então, como é que a gente vai fechar? Ajustando para a idade. Então, o que normalmente a gente vai fazer? Né? Se a gente calcular uma diferença na média do peso entre fumantes e não fumantes, a gente não vai estar estimando o verdadeiro efeito causal médio, porque essa quantidade ela vai estar sendo confundida pelo efeito da idade materna. Então, existe um desbalanceamento. Então, está faltando observações de mães mais velhas que não fumem e de mães jovens que fumem. Existe aqui um claro desbalanceamento. Então, o contraste entre essas médias do peso em fumantes e não fumantes não vai nos dar aquela quantidade de alvo que nós estamos interessados, que é o efeito causal médio. Mas, eu fiz essa estimativa, só para a gente ver que quantidade a gente obteria. Então, o que eu fiz aqui? Eu abri o arquivo, que é um arquivo que está pela internet, né? Então a gente pode usar o comando no stata. Isso aqui é saída do stata, né? Na segunda parte da aula eu vou mostrar isso no R. Então eu vou abrir um arquivo aqui chamado BWaitex,
E o web use é um comando que a gente usa quando a gente abre um arquivo da internet. Nós não precisamos botar no nosso computador, né? E aí o que eu fiz aqui? Eu estou calculando a média do peso ao nascer dos subgrupos, fumante e não fumante. Então o que a gente olha aqui, ó? O não fumante, a média de peso ao nascer foi 3.534 gramas, a gente arredondando, e dos fumantes foi 3.256 gramas. Então, aqui está mostrando que a gente está vendo no gráfico, o não fumante nasce mais pesado ou o fumante nasce mais leve, né? Nasce não é o fumante que nasce, é o filho da fumante nasce mais leve do que o filho ou a filha da não fumante. Bem, então, fiz o modelo de regressão. Eu fiz uma regressão aqui, tendo como variável resposta o peso de nascimento e como variável explanatória, fumar ou não fumar. Aqui é uma variável dicotômica que está categorizada 1 quando a mãe fuma e 0 quando a mãe não fuma. E é uma regressão linear, no caso simples, porque eu só estou levando em conta uma variável. Então, o que a gente está vendo aqui? As mães fumantes nascem, os filhos delas, nascem 277 gramas mais leves comparadas aos filhos das não fumantes. Bem, essa estimativa alvo, ela é viciada. Por que essa estimativa alvo é viciada? Porque há diferenças nos grupos fumante e não fumante em relação à idade materna. As fumantes são mais velhas do que as não fumantes. Então essa diferença vai abrir um caminho pela porta de trás e vai viciar a nossa estimativa de efeito causal. Então uma saída que a gente usa muito é ajustar para a idade materna em um modelo de regressão linear. Fazendo como? Assumindo que o efeito da idade materna é o mesmo para fumantes e não fumantes. Então, a gente olha naquele gráfico e esse efeito não é o mesmo. Vamos ilustrar isso, né? Se a gente for fazer uma equação de regressão aqui, ela vai passar mais ou menos aqui, certo? Então, se a gente for fazer uma regressão para fumantes, ela vai passar aqui. E para não fumantes, ela vai passar aqui. Então, percebam que a inclinação da reta para não fumantes vai ser maior do que a inclinação da reta para fumantes. Como é que a gente chama esse fenômeno em que a gente tem diferentes inclinações de reta? Interação. Então, aqui claramente, eu estaria quebrando um dos pressupostos do modelo de regressão, que é a ausência de interação, para a gente poder interpretar uma estimativa média. Então, na presença de interação, a estimativa média, ela não serve. Então, qual é a saída aqui? Levar em conta essa interação. Certo? A gente pode assumir que as relações são lineares? O que vocês acham? Dá, né? Aqui tem uma reta, tem uma reta. Então, eu acho que o pressuposto da linearidade está satisfeito e mais o pressuposto da interação não está satisfeito. E eu não estou aqui entrando em detalhes sobre os demais pressupostos de um modelo de regressão, que estou assumindo que isso é de conhecimento geral, né? Então, teríamos que ver a questão da homocedasticidade, analisar resíduos, eu não estou levando isso em conta. Bem, então, moral da história. Essa estimativa de ajuste, incorporando a idade materna no modelo, ela não está adequada. Porque eu não estou levando em conta que as retas têm diferentes inclinações. Então, a estimativa aqui aumentou para 368. Beleza? Então, olha só. Agora, eu vou fazer uma simulação. Usando apenas o nosso olho, eu pergunto para vocês. Qual seria a resposta contrafatual das mães mais velhas, caso elas não fumassem?
saí botando um monte de bolinha, uma bolinha pintada e uma bolinha não pintada, mas... Então vejam, saí botando aqui um monte de bolinha. Essa bolinha não pintada corresponderia aos contrafatuais. Então, se essa mãe aqui não fumasse, certo? O peso dela estaria aqui, ó. Se essa mãezinha aqui, que é fumante, não fumasse, o peso do bebê dela deveria nascer aqui, ó. Então, mais ou menos fiz uma cópia desses pingos aqui, só que ó, assumi que é um pouco mais para cima. E a mesma coisa eu fiz com o de baixo, com o de cima, os pretos de cima, assumindo que eles estariam mais para baixo aqui, certo? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma estimativa de qual seria a resposta contrafatual de cada um desses grupos, caso eu os tivesse observado. Tá? Estou fazendo uma projeção aqui com base no meu olho. Bem, a gente pode fazer isso sem precisar do olho. Como? Aplicando diferentes regressões, separando fumante e não fumante. Então eu tenho uma reta que vai descrever a relação entre a idade da mãe e o peso para não fumantes, é uma reta mais inclinada, e eu tenho uma reta menos inclinada que vai descrever a relação entre a idade da mãe e o peso de nascimento. Como cada reta tem um coeficiente angular diferente, isso aqui equivale à presença de interação nesse modelo. Certo? Então vejam. Agora, eu não tenho os valores contrafatuais. Eu vou estimar esses valores contrafatuais a partir das observações que eu tenho no meu modelo. Então, aqui eu vou projetar para idades maternas maiores, qual seria o peso de nascimento caso essa reta se estendesse mais para frente. Certo? Porque eu não tenho essas observações. Confere? Não tenho. E aqui, qual seriam os valores dessas mulheres caso eu estendesse essa reta aqui para trás? Então, que solução nós estamos aqui? Nós estamos estimando os valores contrafatuais, utilizando o procedimento de regressão linear, só que essa regressão linear, ela está sendo feita separadamente para fumantes e não fumantes, exatamente para poder dar conta dessa interação que existe entre a idade da mãe e o fumo. Então, em fumantes, aqui embaixo, certo? A inclinação dessa reta é menor, e em não fumantes, a inclinação dessa reta é maior. Então, eu estou levando em conta na hora que eu estou fazendo essa estimativa. Por quê? Se eu ajustar apenas para a idade, eu estou assumindo que essas retas estão paralelas. E essas retas não são paralelas. Elas estão divergindo no seu coeficiente angular. Então, obviamente, eu não vou poder projetar essa reta para frente, porque eu não tenho valores aqui para fazer essa estimativa. Então, essa reta vai parar aqui, né? E aqui a mesma coisa. Esse procedimento, então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos estimar essa resposta, ou seja, qual seria a média do peso ao nascer nas mulheres fumantes, e a mesma coisa, qual seria a média do peso ao nascer nas mulheres não fumantes, assumindo que essas retas têm diferentes inclinações, ou seja, incorporando aquela interação no nosso modelo. Eu fiz isso aqui, usando um comando do stato que eu vou já explicar o que é, e a nossa estimativa aqui deu 375,5. Então, vamos agora comparar essas três estimativas, né?
Infelizmente eu não fiz um gráfico mostrando, eu vou ter que voltar agora, né? Então, na primeira estimativa, a diferença média deu 277. Confere? Na segunda estimativa, eu acho que foi 368, é isso? E agora deu 375. Então vejam, há diferenças nas estimativas. Então, essa estimativa ela seria a mais correta de todas, porque aqui eu estou incorporando o fato de que as retas têm diferentes inclinações. No Stata, a gente estima isso automaticamente usando um conjunto de comandos que é o chamado Treatment Effects, que a abreviatura é TEFECTS. Em seguida, eu vou colocar RA, que é Regression Adjustment, ajuste por regressão. Aí eu tenho que colocar aqui a variável explanatória, a variável resposta, que é o peso de nascimento. A variável confundidora, que seria a idade materna, e a variável explanatória em um outro conjunto com parênteses, né? A gente pode usar um menu também para isso. Então vejam que a gente pode aqui ter uma estimativa da diferença média, que se o nosso DAG estiver correto, a única variável confundidora for a idade materna, essa estimativa alvo, ela é praticamente igual à causa. Podemos assumir isso, se o nosso DAG estiver correto. Então, é mais ou menos o que eu mostrei há pouco, aqui só de forma mais ilustrada. Se a gente fosse utilizar a abordagem contrafatual, eu estou comparando, aqui é uma mãe fumante, esse valor foi observado, né? Eu teria que ter acompanhado essa mãe no universo paralelo ou em outro momento do tempo, quando ela não fumasse. Então, imagina que o peso do bebê dela tivesse sido bem maior, que aqui ela não fumou, aqui ela fumou. Essa diferença média é o efeito causal individual, que eu não tenho como estimar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos extrapolar a reta desse grupo. Então, se essa mãe não tivesse fumado, o bebê dela deveria ter pesado X, esse valor aqui, ó. E eu vou calcular essa diferença aqui. Da mesma maneira, para a mãe que não é fumante, né, foi observado o valor aqui, eu vou estimar qual teria sido o peso caso ela tivesse fumado. Então, estaria nessa outra reta aqui, certo? Então, assim que a gente estimaria os valores contrafatuais, usando a reta de regressão do outro grupo. E assumindo que essas retas, elas têm diferentes inclinações, para poder dar conta da interação. Isso é só para mostrar, né, como a gente, usando o próprio procedimento de regressão que a gente já usa, né, mas prevendo a ocorrência de interação, a gente poderia também estimar quantidades contrafatuais, né, teoricamente sem viés, se o nosso DAG estiver correto. Tá? Qual é o problema da gente fazer isso no mundo real? É que a gente não tem um ou dois confundidores. Então nós teríamos que estimar inúmeras retas. Tá? Então imagine um hiperplano, que aí eu já não tenho só 3 variáveis, eu já não posso nem representar esse gráfico aqui, né? Porque eu teria que imaginar um hiperplano com inúmeras retas, incorporando diferentes interações. Aqui nós só estamos vendo interação 2 a 2, poderia ter interações de 3 em 3 variáveis, por exemplo, que complicaria sobremaneira. E a gente precisaria ter muita observação para estimar essas interações adequadamente. Então, para a gente generalizar esse procedimento, a gente teria muita dificuldade. Certo? A gente teria que ter bancos enormes, quantidades adequadas de observações de cada um desses subgrupos, que a gente geralmente não tem. Então, não tem como a gente generalizar esse procedimento.
Então, por isso é que ele não é muito usado. Mas, numa situação simples como essa, ele resolveria. Tá? Bem, então, retomando a aula, nós vamos então continuar a explicar a ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção. Então, voltando ao nosso exemplo, como que seria, em termos teóricos, a ponderar pelo inverso da probabilidade de seleção? Então, vejam que neste diagrama bem aqui, nós temos uma ausência de observações de mães mais velhas não fumantes. E nesse outro espaço bem aqui, nós temos uma ausência de observações de mães mais novas que sejam fumantes. Então, a solução que nós utilizamos há pouco foi extrapolar a reta de regressão aqui do grupo das não fumantes para poder estimar a resposta contrafatual de mães fumantes, caso elas não fumassem. E, ao mesmo tempo, extrapolamos a reta de regressão aqui das fumantes para poder extrapolar qual seria o valor do peso de nascimento dos filhos das mães não fumantes, caso elas fumassem. Quando a gente pondera pelo inverso da probabilidade de seleção, esse exemplo ele vai ser problemático até para a gente usar esse procedimento. Por quê? Porque nós não vamos ter mães nesses dois buracos do nosso diagrama, para que a gente possa aumentar o peso delas. Então, qual a solução? É exatamente o que está marcado aqui. Ó. Nós vamos aumentar o peso daquelas mães que estão o mais próximo possível desse buraco aqui, em que você tem ausência de dados. Essa solução pode ser satisfatória ou não. E da mesma maneira, a gente vai aumentar o peso das mães fumantes mais jovens para compensar essa ausência de observações aqui de mães fumantes muito jovens. Né? Então, nesse diagrama, nós estamos representando com uma bola maior, com um círculo maior, aquelas mulheres em que a gente aumentou o peso delas, para poder compensar a falta de observações em alguns grupos. Tá? Então, essa que é a lógica da ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção. Então, como é que nós fazemos isso na prática? Então, nós vamos usar um estimador em dois passos. Então, no primeiro passo, que eu vou chamar de modelo preditivo, nós vamos estimar a probabilidade de fumar em função da idade materna. Ou seja, uma mãe que fuma, não, desculpem, uma mãe de 20 anos, qual é a probabilidade dela fumar? Uma mãe de 30, qual é a probabilidade dela fumar? E assim por diante. Então, nós vamos estimar a probabilidade de cada mãe fumar em função da idade que ela tem. Então, a gente vai ver, né, que nesse exemplo específico, quanto mais velha for a mãe, a gente vai observar, maior vai ser a probabilidade dela fumar. Existem várias formas da gente estimar esse modelo preditivo. Nós vamos, nesse primeiro momento, trabalhar com o método mais usado e mais simples, que é o modelo logístico. Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Nós vamos estimar um modelo logístico, onde a resposta vai ser a probabilidade de fumar e a variável explanatória vai ser a idade materna. Certo? Bem, o segundo procedimento é a gente, uma vez estimadas essas probabilidades de fumar, nós vamos invertê-las, e essa inversão dessa probabilidade de fumar vai ser o peso que nós vamos colocar no nosso segundo passo, que é o modelo explicativo. Então, no modelo explicativo, nós vamos estimar a diferença entre as médias de peso ao nascer entre os grupos de mulheres fumante e não fumante, ponderando
pelo inverso da probabilidade de fumar em função da idade materna. Ou seja, ponderando pelo peso que nós obtivemos no primeiro passo. E aqui nós vamos usar o modelo de regressão linear, porque a variável resposta vai ser o peso de nascimento e a variável explanatória vai ser o fumo. Certo? E nós vamos ponderar esse modelo pelo inverso da probabilidade de fumar em função da idade materna. Qual é a lógica desse procedimento? É a gente balancear os grupos em função da idade materna. Né? Então, agora, como nós recuperamos, e nós vamos, então, dar um peso maior àquelas mães mais velhas que não são fumantes, e também nós vamos dar um peso maior àquelas mães mais jovens que são fumantes. Que é isso que eu ilustrei no diagrama anterior. Né? Então, fazendo isso, a gente deveria recuperar essa permutabilidade. Deveria não, deverá recuperar essa permutabilidade perdida. Esse procedimento ele também é chamado modelo estrutural marginal. Então, vamos entender por que tem esse nome. Né? Ele é chamado modelo estrutural porque ele tem como base a teoria da resposta contrafatual. E ele é chamado de marginal porque ele é um modelo não condicional. Então vejam que no modelo explicativo, que é o segundo passo, a gente vai incluir apenas como variável explicativa a variável fumo materno. Vejam que a idade ela não entra nesse segundo modelo. Então, Então não vai entrar nem a variável de confusão, ela não entra no modelo explicativo. Ela só entra no primeiro passo, no modelo preditivo. Então, com isso, a gente pode afirmar que o modelo explicativo, ou seja, o modelo do segundo passo, ele é um modelo saturado, que por definição ele tem ajuste perfeito.